ação aí, né? As teclas de função. Inclusive a função soma, né? Se você quiser inserir uma soma, eu vou fazer a soma, por exemplo, desses recursos aqui embaixo, ó. A tecla de atalho é Alt igual, tá? Alt igual. Ó, eu posicionei a célula aqui embaixo, tá? Posicionei a célula aqui embaixo dessa coluna, onde eu quero a soma. Vou pressionar a tecla Alt no teclado e a tecla igual. Ó, ele vai inserir a função soma, né? E aí eu só vou dar um Enter, ele fez a soma por mim. Ele inseriu a função, tá? Então essa é uma outra tecla de atalho aí que facilita aí para vocês no dia a dia. Então a tecla F1, a tecla F2, né? A tecla F2, que é uma tecla eu utilizo bastante para edição de células. Por exemplo, eu vou digitar aqui o meu nome. Existem várias formas de você fazer a edição aqui, né, desse determinado texto, né? Então, muitos utilizam aqui a barra de fórmula, né, para continuar aqui a digitação. Outros clicam duas vezes, né, dentro da célula, mas clicando duas vezes, aonde você clicou com o mouse, ele vai deixar o cursor para você fazer a edição, né? E a forma mais fácil que eu acho para vocês, né, para mim utilizar para fazer edição de células, é pressionar a tecla F2 no teclado. Então, por exemplo, ó, selecionei a célula que eu quero editar, que eu quero fazer alterações, eu vou pressionar a tecla F2 no teclado e ele deixou o cursor lá no final do texto. Ó. Aí eu posso fazer as alterações aqui que eu quero, né? Dar um Enter e finalizar. Então a tecla F2 facilita bastante, tá? Tecla F2 no teclado facilita bastante aí a edição de células, né? Uma outra tecla de ação que eu utilizo bastante é a tecla F5 no teclado, tá? Tecla F5. Tecla F5, o que que ela faz? Tecla F5, olha só, ele vai abrir uma janela para você chamada ir para, tá? O que que é essa janela? Por exemplo, se eu quero ir lá para a coluna Z, linha 10.000. Então, vou digitar a referência aqui embaixo e vou dar um OK. Ó, ele foi lá para... Opa, eu acho que eu digitei errado. Acho que eu digitei S em vez de Z. Vamos de novo. Tecla F5. Ó, acho que eu digitei errado, não. Eu vou colocar aqui então, né, A1. Vou dar um OK. Vou dar um OK. Ó, ele foi lá para 1. Vou pressionar F5 para abrir a caixa de seleção, né? Para abrir a caixa de seleção. Eu quero ir lá para a coluna Z, linha 10.000. Vamos lá. Z 10.000. Vou dar um OK. Ó, foi lá para a coluna Z, linha 10.000. Se eu pressionar F5 novamente, ele vai sempre deixando aqui, ó, a última referência para onde eu fui, tá? Vou, de novo, digitar aqui o OK na A1 para ele voltar lá onde eu quero, tá? Outra maneira, além da tecla F5, né, de você se movimentar rapidamente dentro do Excel, é você vir aqui, ó, por exemplo, ó, aqui nessa caixa de nome aqui, ó, posso digitar aqui, ó, sei lá, vou botar a linha X, a coluna X, linha 50.000, eu quero ir. Linha 50.000. Vou dar um Enter. Ó, ele foi lá para a coluna X, linha 50.000. Então aqui é um outro atalho que você pode utilizar para se movimentar rapidamente dentro de planilhas, né? Vou clicar ali, vou digitar A1 novamente, ele vai lá para a primeira célula do Excel, conforme a referência que eu deixei aí, tá? Outra tecla de atalho que o pessoal usa bastante, né? O pessoal usa bastante é a tecla Ctrl A, tá? Tecla Ctrl, CTRL, né? Ctrl A. O que essa tecla Ctrl A faz? Ele vai direto para a aba abrir aqui, ó. Se você quiser abrir um novo arquivo no Excel, né? Um novo arquivo não. Se você quer abrir um arquivo existente, em vez de vir aqui, ó, arquivo abrir, né? Que ele vai abrir a mesma janela, você pode fazer a tecla Ctrl A. Tecla Ctrl A. Ó, ele abre a mesma tela para você, tá? Para salvar, que normalmente o pessoal clica aqui em cima, né? Para salvar, você pode Ctrl B. Ó, Ctrl B. Ó, ele já salvou. Se você já deu um nome para o seu arquivo,
Se você já deu um nome para o seu arquivo, se você pressionar Ctrl B, ele vai salvar automaticamente esse arquivo para você, né? Então Ctrl A para abrir um arquivo existente, tá? E Ctrl B para salvar. Se você quer criar um novo, a tecla Ctrl O, tá? Ctrl O. Ele vai abrir uma nova pasta para você, ó, tá? O Ctrl O, ele vai abrir uma nova pasta para você, tá? Ele abre direto aí uma nova pasta, tá ok? Ele vai abrir direto aí uma nova pasta para você. Outros atalhos que vocês também têm no Excel são alguns atalhos para inserção de dados. Eu vou explicar alguns aqui para vocês, né? Vocês estão vendo aqui os atalhos de inserção que eu coloquei para vocês. O Enter vai sempre pular uma linha para baixo, depois que vocês digitaram a célula, né? O Shift Enter ele move para cima. O Ctrl Enter ele faz um preenchimento aí para você, né? E o Alt Enter ele pula a linha dentro da célula, né? Vamos ver como é que funciona cada opção dessa aí. E tem outros atalhos aqui de inserção de dados, ó, né? Ó, move para a direita, o Tab, move para a esquerda, né? Shift Tab. Você pode inserir um comentário, né? Pode inserir um comentário, Shift F2, ou esse copiar a seleção aqui, copiar e colar, que é o Ctrl D. Vamos ver como é que funciona cada um desses atalhos aqui, tá? Vamos voltar aqui para o Excel. Vamos voltar para o Excel. Então, olha só, eu vou digitar aqui, no Excel, vou criar aqui uma nova planilha, né? Vou pressionar aqui na coluna C2 e digitar o meu nome, né? Reginaldo. Olha só, se eu pressionar um simples Enter, ele vai deslocar para baixo, como vocês estão acostumados a fazer, provavelmente, né? Ou se vocês usarem as setas no teclado, né? Ele vai para a direita também, né? Mas o que tinha lá era o Shift Enter, por exemplo. Vou digitar aqui, ó, Shift, né? Eu digitei Excel, né? O conteúdo que eu queria dentro da célula. E vou pressionar aqui Shift Enter. Ó, ele vai deslocar para cima, tá? Ele vai deslocar para cima aí a minha seta, né? Conforme estava explicado naquele material que eu mostrei para vocês, tá? Caso vocês também estejam selecionando uma determinada área, né, e querem preencher com um determinado conteúdo toda essa área aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, tá? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa determinada área, eu vou preencher, eu vou digitar ali na linha em branco, né? Quando você tem uma área selecionada do Excel e começa a digitar, ele vai inserir a informação na primeira linha, na primeira célula que você inseriu. No caso aqui, nessa que está em branco aqui, né? Então, vou botar aqui, atalhos Excel, tá? Atalhos Excel. Se eu fizer agora um Ctrl Enter, né? Um Ctrl Enter, ele vai preencher até onde eu tenho selecionado, tá? Ctrl Enter, tá? Eu vou fazer de novo aqui para você. Vou apagar esse conteúdo aqui, vou apagar esse conteúdo. Ó, vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui determinada área, vou selecionar determinada área, vou dar aqui um Ctrl Enter, tá? Ctrl Enter é a tecla de atalho, aí eu vou escrever aqui Ctrl Enter, Enter é a tecla de atalho, certo? Ó, Ctrl Enter. Ó, ele preencheu com o conteúdo que você digitou dentro da célula, tá? Isso aí facilita também bastante a gente fazer um preenchimento, né? Ele automaticamente faz o preenchimento do texto aí pela alça de recursos aí, né? Por essa alcinha de recursos por essa alça aqui, né? Onde você pode também fazer a mesma forma, né? Muita gente faz como? Aqui essa cópia, né? Ou dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Ou você pode fazer o seguinte. Vou digitar aqui determinado conteúdo novamente, né? Aí vou dar um Enter para confirmar, né? Muita gente faz isso aqui, né? Clica nesse pontinho e arrasta para baixo. Ele vai também preencher
com o mesmo conteúdo, né? Vai preencher com o mesmo conteúdo, certo? Ou ainda você pode usar outra tecla de atalho. Ó, eu fiz somente o primeiro item aqui, certo? Fiz somente o primeiro item. Digitei na primeira célula, mas eu quero que ele preencha até aqui embaixo com esse mesmo conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Seleciono essa determinada área, vou dar um Ctrl D. Ó, Ctrl D, ele preenche com o mesmo conteúdo da primeira célula, tá? Tecla Ctrl D, aqui nesse caso eu utilizei, tá bem? Eu vou apagar aqui o conteúdo. Outro detalhe, né? Outro detalhe, bastante interessante, inclusive já apareceu em concursos públicos, né? Essa próxima tecla de atalho que eu vou explicar para vocês, tá? Essa aqui, ó, muita gente tem dúvida como é que eu faço uma quebra de linha dentro do Excel, né? Vou digitar meu nome aqui, tá? Ó, ele excedeu aqui o número de linhas, a largura da coluna, né? Então eu quero que ele jogue para baixo aqui o conteúdo da célula. Muita gente utiliza esse recurso aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Ó, ele vai ajustar o texto de acordo com a largura da coluna, certo? Vai ajustar o texto conforme a largura da coluna, ó, que você deixou, tá ok? Ó, é isso que ele faz. Eu venho aqui, dou 2 cliques e ele vai ajustar também a altura. Muita gente me pergunta, né, inclusive como eu disse, isso já foi questão de concurso público, né? Como é que eu faço a quebra manual de linha? Esse recurso aqui em cima, vocês fazem a quebra automática de linha, né? Agora, como é que eu faço a quebra manual de linha, tá? A tecla de atalho para fazer a quebra manual de linha, tá? É Alt Enter. Alt Enter, tá? Então, por exemplo, eu vou digitar o meu nome aqui em 3 linhas, ó. Reginaldo, vou dar um Alt Enter, ele vai pular a linha, Alt Enter, novamente, não. Ó, digitei em 3 linhas e fiz a quebra manual de linha, tá? Alt Enter. Alt Enter é a quebra manual de linha, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vídeo sobre atalhos, né? Ó, vídeo, Alt Enter, sobre, Alt Enter, atalhos. Ó, tá aqui, tá? Tá aí o conteúdo. Então a tecla de atalho é Alt Enter. Alt Enter você consegue fazer uma quebra manual de linha dentro da célula no Excel, tá ok? Outro recurso que eu utilizo bastante, é para inserir a data, né? Data é um negócio um pouco chato aí para digitar no Excel, né? Porque você tem que digitar aí a data, né? Barra 04 barra 2022, né? Então esse digitar a barra aí é um pouco chato, né? Muitos podem utilizar, uma dica, né? Muitos utilizam, quem sabe, né? Usar esse tracinho também, ó. 26/4/2022. Né? Quando eu pressionar Enter, automaticamente ele vai inserir as barrinhas. Por que que deu isso aqui, né? Porque a largura da coluna é menor do que o conteúdo, né? Aí por isso que ele fechou aqui esse sustenido, que nem o joguinho da velha, conhecido por joguinho da velha. Você pode clicar e arrastar, aí ele vai aparecer o conteúdo. A forma mais rápida de inserir a data atual é através de uma tecla de atalho, né? Tecla Ctrl, ponto e vírgula. Ó, ele já insere a data. Tá? Ctrl, ponto e vírgula. Tá? Ou Ctrl 2 pontos, você insere a hora. Tá? Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, mais o ponto e vírgula. Ó, insere. Ctrl, ponto e vírgula. Insere a data. Certo? Inseriu a data. Se você fizer um Ctrl mais os 2 pontos, né? Ctrl 2 pontos, Ctrl Shift 2 pontos, né? Ctrl 2 pontos, ele vai inserir a hora para vocês, tá?